Boa noite a todos vós, a todas. Como capelão é uma alegria ter a casa cheia. Ontem, o Santo Padre escreveu uma carta a convocar para o Dia Mundial da Juventude do próximo ano. Escreveu isto. Como foi lindo o nosso encontro em Lisboa. Uma verdadeira e real experiência de transfiguração, uma explosão de luz e alegria. E todos nós fomos testemunhas e protagonistas desta experiência de luz e de alegria. Todos fomos transfigurados por esse excesso de beleza iluminadora, redentora, que integra a nossa própria vulnerabilidade. Aquela via sacra representou as feridas dos jovens de hoje no mundo inteiro. Ainda ressoam em nós as palavras do Papa Francisco. Jesus, com a sua ternura, enxuga as nossas lágrimas escondidas. Como são tristes os momentos de solidão. Ele ali está, quer preencher a nossa solidão. Uma nota pessoal, e permitam que o diga, estamos em família, no dia, quarta-feira, da recepção ao Papa Francisco, eu estava no aperto, literalmente no aperto da rotunda, procurando uma fuga para vir abrir a porta da Capela do Rato. Tínhamos aqui um encontro. O desfile das bandeiras, Marisa a cantar, os símbolos das jornadas a subir o parque ao som do canto alentejano, os nossos corpos estremeciam de comoção e os nossos olhos de lágrimas. E dizia-me a Rosa Pedroso de Lima, porta-voz destas jornadas para a imprensa, amanhã ainda vai ser melhor. E foi. Dirigia-me sexta-feira para o espaço onde tinha ficado na terça, ali com o cartão do clero. Encontrei uns amigos jesuítas que me arranjaram ali um espaço na relva e, mais acima, estava um grupo de padres jesuítas e não só. Vi o padre Nuno Tovar de Lemos, autor do texto da Via Sacra. Mais acima, o padre Miguel Almeida, provincial, e o padre Nuno Branco, autor dos painéis. E também ali estava Luís Santos, o cenógrafo. Faltava alguém. E eu creio que essa pessoa que faltava, a Matilde, certamente estaria a rezar para que o vento amainasse. Aqui está a Matilde, para nos contar como dirigiu e criou tanta beleza com aqueles jovens Ensemble 23. Mas a beleza não foi só o palco e a cenografia visível. Passou pelas ruas. Foi uma beleza traduzida em higiene cívica, em limpeza urbana. Na manhã seguinte ou nas manhãs seguintes, as ruas estavam limpas. Que trabalho tiveram os homens do lixo, ou não, porque aqueles 800 mil jovens foram os primeiros recoletores do lixo. Foi assim, Dr. David Lopes, coordenador da Câmara Municipal para as Jornadas Mundiais este ano, e como foi? O nosso e o meu agradecimento pela vossa presença e à Maria João por estes convites. Muito obrigada, Sr. Padre. Muito boa tarde a todos.
Sejam muito bem-vindos. Eu proponho-me recordar aqui a Jornada Mundial da Juventude com os dois dos maiores, se não os maiores colaboradores, a Matilde Trocado e o David Lopes. A Matilde assumiu no último ano a direção artística dos eventos centrais da jornada. O David, conforme o seu padre disse, esfiou durante 10 meses a unidade de missão da Câmara, onde coordenou 4 áreas fulcrais para tudo ter sido o que foi, isto é, uma cerimónia tão inesquecível quanto impecável de organização, de serenidade, tudo quanto vimos. Eu ia dizer que não há mais grata bênção para a nossa conversa que as palavras do Santo Padre, mas o seu Padre António Martins já citou as palavras do Santo Padre, já todos os temos no coração e na memória. Apenas uma brevíssima nota biográfica sobre os meus 2 convidados. A Matilde é mestre em teatro com especialização em encenação pela Escola Superior de Teatro e Cinema e doutoranda de Artes Performativas pela Universidade de Letras. Em 2018 fundou a Academia de Palco, uma escola de artes performativas nos Salesianos do Estoril, que atualmente coordena. É casada, tem 4 filhos e foi voluntária dos Leigos para o Desenvolvimento, vivendo 1 ano em Timor. 1 ano em Timor, 4 filhos e tudo o que nós sabemos e que eu acabei de dizer. O David é gestor, tendo deixado a marca da excelência por onde passou, desde o Grupo Soares dos Santos até ao Japão, onde recentemente liderou uma das suas principais companhias. Há uns anos, por amor à cultura e responsabilidade social, fundou um centro cultural numa pequena freguesia encantadora em Cabrela, uma freguesia de Montemor, pondo muita gente a ler e a falar de livros em animadas e muito criativas sessões. E acaba de publicar este livro lindíssimo, Uma Varanda sobre Tóquio, que é uma espécie de caderno de apontamentos muito vivo e muito impressivo da sua recente experiência no Japão. Matilde, vou começar por si, sem perda de tempo. Olha, começo com um pequeno desabafo. Eu, se tivesse que resumir o seu currículo, se eu tivesse, como jornalista, que resumir o seu currículo, não era capaz, a menos que me dessem não sei quantos 1000 caracteres, porque não se ouve. Há sempre um problema com este. Eu disse à Matilde que me era difícil, como jornalista e com a prática que tenho, resumir um currículo. Tanto foi o que ela criou, ensinou, escreveu, mostrou, ensinou e fundou aqui, mas também em Nova Iorque, em Roma, em Londres, em Madrid, na Madeira e nos Açores. Não estou a falar de quaisquer lugares. Matilde, deixe-me, antes de irmos às jornadas, a sua vocação, sente que estava dentro de si, nasceram as duas ao mesmo tempo, ou pode ter resultado de uma descoberta, de um encontro com o deslumbrante ou o deslumbramento, até com uma imagem. Olá, boa noite e obrigada pelo convite. Fiquei muito sem jeito quando a Maria João disse que éramos 2 dos maiores e conhecendo eu a sede como conheci, uma grande equipe, eu sei. Fico muito sem jeito e por isso não quero deixar de dizer, até porque acho que era uma sede cheia de gente extraordinária e não só na sede, como também pela Câmara, tanta gente. Eu acho que ainda estou a descobrir a minha vocação, acho que não é um processo que eu já tenha terminado. Eu acho que sim, eu acho que o confronto com a beleza, eu acho que tenho andado a correr atrás disso, acho que tenho andado a correr atrás de... eu acho que tenho vindo a criar, não porque já sei muitas coisas e porque quero mostrar, mas porque estou à procura. E essa busca é exatamente porque sempre, ou não sempre, mas em muitos momentos da minha vida, intuí na beleza e na arte
uma transcendência que me atraiu e que me faz querer aproximar-me mais. E depois, como tenho tido muita sorte, tenho conseguido que isso seja a minha profissão e viver disso, não é? Mas de facto é uma coisa que nasce do interior e desta vontade de me aproximar daquilo que eu acho que é o rosto de Deus. E nunca se tem uma vocação pronta, não se dá como pronta. A minha acho que não está. Ainda bem para nós. Matilde, o talento precisa de instrumentos. O que eu gostava de saber agora é se a fé ou a necessidade do transcendente, que nós, família cristã, chamamos Deus, pode ser um desses instrumentos, ou talvez mesmo o instrumento. Como é que a fé se cruza com o que faz e, sobretudo, com aquilo que vimos e que tanto nos transcendeu a nós? Conta-se uma história do Tom Waits, que é um músico, e conta-se que ele ia no carro e começa a ouvir uma música muito, muito bonita. Começa-lhe a vir a ideia, uma melodia lindíssima, lindíssima. E está na autoestrada, não pode parar, e não tem onde escrever, não tem onde gravar, e começa a ficar nervosíssimo, porque isto vai-se-me fugir e eu não vou conseguir registar. E começa mesmo a ficar nervoso, e às tantas olha para cima e diz: não vês que eu estou a guiar? Pronto. E eu acho que vivo as coisas um bocadinho assim, neste diálogo. Eu passo muito do meu tempo em salas de ensaio, e claro que há ensaios maravilhosos em que encontramos coisas, e é muito consolador, e é muito bom, e vamos para casa muito contentes, mas há muitos ensaios muito secos e duros, e está alguém a apitar, e alguém não sei o quê, e tudo, e há um ator com mau feitio, e tudo aquilo começa a quer numa situação, quer noutra, eu acho que tendo a vivê-la em diálogo, e eu sei que no processo da jornada em concreto, houve momentos em que eu olhei para cima e pensei: ok, eu estou a dar tudo. Agora, pronto, também, mas nós, por acaso, eu já vi a Isabel Maria Mónica, estava na minha equipa, e já a vi ali ao fundo. E o Peu Madureira, nós trabalhámos os três durante muito tempo juntos, e eu acho que os três temos muito claramente a noção de que o diretor criativo foi o Espírito Santo. Nós depois fizemos o que pudemos. Exatamente. Eu ia perguntar uma coisa muito parecida com essa. Havia um criador acima. Sim. E só podia ser o Espírito Santo, claro. Sim. Nós tivemos a sorte de poder fazer parte desse processo, mas eu acho que como nós dizemos que Deus criou o mundo, eu acho que está a criar, e está a criar connosco, por isso também o que nós fizemos na jornada e aquilo que faço Deus está a criar connosco. Matilde, já vamos a esses momentos, vou perguntar ao David, mas só queria agradeço que a Matilde tenha lembrado, porque eu não fui clara, que não era possível as jornadas sem grandes equipes, todas igualmente mobilizadas. Com certeza, eu posso ter sido, peço desculpa se fui injusta com alguém, mas eu sei, porque sei mesmo, o que é que foram especificamente e concretamente o trabalho deles os dois, e por isso os convidei hoje. David, você é um homem de muitos talentos e um espantoso produtor e organizador, seja, aliás, do que for. Qualquer pessoa lhe pode pedir: organize A, B ou C, e você organiza bem e em tempo. Não ficou pela gestão. Foi o gosto do risco, foi a sua insaciável curiosidade, foi uma atenção especial ao gosto de partilhar, ou à sua necessidade de partilhar os talentos. Foi uma resposta por ter sido beneficiado com diversos talentos. Boa noite a todos, Maria, João. Muito obrigado pelo convite, Padre António Martins. Em si também felicitar e agradecer a toda a comunidade que aqui está, e à nossa querida Matilde também, agradecer também aquilo que nos doou da sua criatividade e do seu talento. Eu fui apanhado na curva, Maria João. Eu não queria, mas não é uma questão de dizer que não quero, mas quero. Não, primeiro porque não tinha noção da dimensão, ninguém tinha. Ninguém tinha, exatamente.
e houve durante, para lhe explicar, ao mesmo tempo a preocupação e o sentido de responsabilidade com que todas as equipas, que foram de facto muitas, e a complexidade foi muito grande do ponto de vista organizativo, não só na Câmara, mas das outras entidades, o Estado português, as outras autarquias, etc. Havia um elemento da equipa que todos os dias de manhã chegava e dizia uma coisa altamente motivadora. Punha-me a mão no braço e dizia assim: isto tem tudo para correr mal. Todos os dias. Durante 10 meses. Durante 10 meses. E, em boa verdade, ele não dizia aquilo já por rotina, ele sentia aquilo. E nós também. E, portanto, o dormir mal, As dúvidas. De repente, eu tive a resposta a isso mais tarde, porque a certa altura, os primeiros dias foram de facto muito difíceis, não tínhamos qualquer espécie de dúvida ou sermos demasiado generosos ou romancearmos tudo o que aconteceu, porque nem tudo foi um romance. Sim, claro. Sobretudo porque as jornadas tiveram quase, a jornada teve quase durante todo o seu tempo. E eu estou a olhar para uma das pessoas que mais, com uma das sementes mais fundo na jornada, que foi a Laurinda, e que iniciou por parte da Câmara Municipal de Lisboa este movimento que depois se alastrou. É verdade. Mas teve durante muito tempo má imprensa. Eu estou a falar para uma jornalista. Exatamente. Não me levem a mal eu dizer isto. Não, muito má imprensa, não. E mau ambiente, mau ambiente. No início era quase cadastro, da forma como as pessoas olhavam. Porquê? Porque havia palavras muito mais fortes do que o mundo, do que os valores, do que a comunhão, do que os peregrinos, do que o desafio de reflexão, os temas que eram para ser refletidos. Havia palavras como o palco, havia palavras como a cidade vai ser destruída, o jardim, o Parque Eduardo VII vai desaparecer da história da cidade. É melhor irmos para o Algarve, porque Lisboa fica invivível. Exatamente, e vai ser o caos. E, portanto, tudo isso, e depois, de repente, não querendo atalhar caminho, nem simplificando demasiado, houve uma espécie de... correu bem, não é? Houve gente maçada com isso. Mas, dito isto, talvez só nas palavras do Santo Padre eu tenha encontrado uma resposta, porque ele, a certa altura, lembra-nos, e se calhar muitos de vós conhecem já esta maravilhosa e verdadeira publicação da Paulus, da editora Paulus, que tem tudo aquilo que o Santo Padre disse enquanto esteve em Portugal e já no avião para Roma. E há um momento em que ele nos lembra quais é que são os verbos do peregrino. E eu acho que nós, de uma forma sem sabermos, tivemos que conjugaram esses verbos. Conjugar, que é procurar e arriscar. E todo o percurso foi um percurso de procura de fazer o melhor possível, porque dá tanto trabalho fazer mal como fazer bem. É verdade. Dá o mesmo trabalho. Temos é que conseguir encontrar as formas de nos dirigirmos para aquilo que vamos dar aos outros, pensando sempre nos outros e correndo muitos riscos. Corremos muitos riscos, todos nós. Já lá vamos aos riscos. E depois às fulcrais áreas que você coordenou. Matilde, era uma vez uma jornada, mas como é que se parte para algo desta dimensão, com uma responsabilidade nacional e internacional? Em que é que pensou primeiro? Acho que se parte com uma boa dose de inconsciência. Porque, e eu acho que ao longo de todo o processo tínhamos noção que era uma coisa muito maior do que qualquer, mesmo muito grande, mas eu acho que conseguimos vivê-lo sem nos amedrontarmos com isso, ou abraçando um bocadinho isso. Eu, por acaso, lembro-me, e o David estava a falar de risco, eu lembro-me que entre nós, creio que um dos motes que ficou de início é o final de um poema da Sofia de Melbrenner que diz que em tudo coloco solenidade e risco. Em tudo coloco? Solenidade e risco. E eu acho que nós agarrámos isso, ok, em tudo vamos pôr solenidade e risco. Agora, fomos, claro que fomos
fomos partindo pedra com o que tínhamos, com o que era o que tinham. Tínhamos o fundamento teológico da jornada, não é? Tínhamos houve um trabalho prévio a nós em que foram dadas a diferentes sensibilidades da Igreja, cada um dos eventos, para pensar um bocadinho sobre eles, para desenvolver o conceito, e por isso mesmo é que a Via Sacra estava muito associada a um grupo no Copave com os jesuítas, que depois, estes grupos iniciais, depois alguns foram acompanhando também, mas as coisas tiveram de passar para nós necessariamente em algum momento, e por isso nós já herdámos algum trabalho desses grupos. Era outro grupo da paróquia de Montegrão e outro grupo dos salesianos. Esses grupos fizeram algum trabalho que passaram para nós, e depois nós, lá está, depois fomos alargando, e sempre achámos que este lado artístico era uma ótima oportunidade para abrir a jornada. Para receber todos, para envolver pessoas de fora da igreja, de dentro da igreja, sem ser... E depois também pensámos isto, que se vamos construir... quisemos que no palco tivesse um bocadinho representado aquilo que é a jornada. Aquilo que é a jornada, qualquer pessoa que tenha andado nas ruas nesses dias, é uma mistura de culturas, mas ao mesmo tempo com uma união, e nós pensámos, ok, vamos ter isso no palco, e por isso mesmo abrimos um casting ao mundo inteiro. Qualquer jovem podia candidatar-se para fazer parte do elenco da jornada. A única coisa é que não era, há jovens que vêm para cá um ano antes e são voluntários de longa duração, ou até mais tempo, não é? Que são voluntários de longa duração, e há os que vêm só 15 dias para as jornadas que são de curta duração. E os nossos teriam de ser uma média duração, tinham de estar cá 6 semanas em residência artística. Para ensaiar, de manhã à noite, muito cansativo, mas... O que é facto é que conseguimos uma sala de ensaio com 22 nacionalidades diferentes e, no fundo, conseguimos ter na sala de ensaio e no palco um bocadinho do que é a jornada, do que é verdadeiramente. Interessava-nos isto para, de facto, ter essa riqueza na sala de ensaio, para que estes jovens possam ficar com essa rede de outros artistas católicos no mundo espalhados por aí fora, e de facto, e depois... eu acho que nos deu presentes gigantes, deu-nos de repente, num bastidor, a perceber-nos que há um nigeriano que é músico e que etc, e que está a brincar com o coro da Aldeia Nova de São Bento, que é o canto alentejano, e que estão a fazer uma espécie... Sim, mas incrível, eu acho que toda a gente devia ver esse vídeo, que é eles em bastidor e a brincar, e eu acho que isso foi muito rico para nós, trazer todas essas pessoas. Mas deixe-me só, para a gente ordenar o filme do princípio. A Matilde começou por ter, como foi diretora artística dos eventos centrais, começou por exemplo, a música. Criou uma orquestra, houve um coro, foi só das jornadas. O coro, aliás, começou até antes de mim, o grupo da música com quem nós trabalhávamos muito, e no fundo a seleção musical passou muito por nós, mas também com eles. E era uma equipa grande, e este coro tinha jovens do país inteiro, eles fizeram audições por todo o país, eram 300 eles, e portanto, eles começaram a ensaiar muito, muito antes. Porque ao passo que estes jovens internacionais vieram 6 semanas e fizeram um regime intensivo, o coro ensaiou ao longo de 2 anos a espaços. Eram fins de semana em que de repente se juntavam todos em Lisboa. Foi muito bonito porque quem vinha de Castelo Branco, por exemplo, ficava em casa dos que eram do coro de Lisboa, e acabou por ser uma coisa, os do coro de Lisboa recebiam todos os outros. Foi muito bonito mesmo. E por isso sim, o coro começou muito antes deste outro grupo. Mas tentando calendarizar, é isso, não é? Sim. Tentando... Mas porque como é que se realmente sobe a escada até chegar àquilo que a gente viu? Sim, e nós tivemos algumas surpresas pelo caminho, seja porque o palco mudou e é preciso repensar, ou seja por outra razão qualquer em que de repente mudava uma parte do briefing, era preciso repensar novamente, e eu acho que, e não me interpretem mal, eu acho que nós trabalhámos muito e trabalhámos bem e tentámos trabalhar com método, ou seja, ter primeiro conceitos sólidos para depois construir as coisas, mas eu olhando para tudo, acho que há aqui uma dose de milagre muito grande. Muita gente achou isso, é interessante, exatamente. Porque nós, eu sou péssima, queixei-me imenso pelo caminho, refilei, porque não podia ser assim, ser assado, sempre muito chata, mas o que é facto
é que chegámos onde chegámos. Eu acho que isso para mim acabou por ser surpreendente, ou seja, quase que tudo aquilo que eu refilei já não queria ir lá atrás mexer, porque se calhar ia mexer no outcome depois. O David diz uma coisa a seu respeito, muito interessante, é que ela não desiste nem cede. Como é que é? Me ter dito que não. Que quando às vezes lhe diziam isto é impossível ou isto não sei o quê. Eu lembro do primeiro dia em que visitei com a Matilde o Parque Eduardo VII e a Matilde disse, imaginava isto desta forma, era um palco que tocava ao céu e depois havia umas escadas, umas plataformas que desciam lateralmente e se aproximavam do centro para que de alguma forma isto significasse o acesso ao Santo Padre e a possibilidade dos jovens subirem também, porque era um preceito. E tudo aquilo, depois transformado em custos, era um desafio muito grande. Sim. E quantas vezes essa discussão não existiu, mas foi tão bonito e foi tão bem conseguido, porque a Matilde nunca abdicou de lutar para que aquilo fosse assim. O máximo da qualidade estética. Senão os economistas e os gestores iam cortando umas fatias e depois não ia ser o que foi, não é? Isso foi extraordinário. Antes de voltar, Matilde, eu depois também queria que o David explicasse as áreas, mas deixe-me só perguntar-lhe, houve vários, você dirigiu mais do que, quer dizer, não foi só a Via Sacra foi talvez aquele que mais impressivo, mais impressionante, que deixou uma marca absolutamente inesquecível e penso que falo aqui por todos. Mas também houve outros. Iam ensaiando paralelamente os eventos que a Matilde dirigia? Sim. Sim, tínhamos ensaios, no fundo estamos a falar do acolhimento, da Via Sacra e da Vigília. Exato. Tínhamos ensaios das três coisas todos os dias. A partir de que data? A partir de meio de junho. De junho até... De junho até agosto. Todos os dias os três eventos? Todos os dias os três eventos. Para estes jovens que vieram, não sei se eles estavam à espera de uma dose tão intensa, e pronto, e tudo aquilo foi um processo muito bonito, porque eles rezavam de manhã todos em conjunto, depois tinham de facto tinham três ensaios, 3 blocos, um durante a manhã e depois mais 2 durante a tarde. Eles, no fundo, nós trabalhámos com, os eventos tinham coreógrafos diferentes, nós trabalhámos com equipas um bocadinho, no fundo, desafiámos pessoas também para o que cada evento pedia. Exato, para a natureza de cada evento. Sim, porque os eventos eram muito diferentes entre eles e, portanto, pediam coisas diferentes e, portanto, mesmo para estes jovens que vieram, trabalharam com vários artistas portugueses muito diferentes e acho que isso foi rico para eles, mas ao longo de um dia trabalhavam os três eventos mesmo. Gostaríamos de ter tido muito mais ensaios nos espaços do que tivemos, mas foi o possível. Foi o possível. Mas pronto, mas ensaiámos em pavilhões. Quando é que se dá uma coisa por pronta? Quando é que a Matilde olhou para a Via Sacra e disse, está pronto? Naturalmente nunca. Não, nunca. Aliás, eu da minha experiência profissional, nós temos data de estreia, e aquilo estreia quando estreia, e aí, pronto, aí já não é nosso, não é? Mas até ao último minuto não se desiste de nada, de qualquer detalhe, ou seja, se há um detalhezinho que ainda pode fazer diferença, não se desiste. E isso eu acho que aprendi com os anos de experiência, que até ao finzinho estamos na luta. Depois entregamos. Qual foi a que lhe deu mais? A que guardará? É um todo? Ou há, apesar de tudo... É um todo, sem dúvida, mas eles são muito diferentes. Lá está, o evento do acolhimento marcou-me especialmente porque pela festa e pela alegria que transmitia, porque conseguimos uma coisa, quer dizer... Conseguimos, estou a dizer na minha leitura, conseguimos que o evento não era para ser sobre Portugal, mas também não podíamos deixar Portugal para trás, e eu acho que esse equilíbrio foi conseguido, e conseguimos um outro equilíbrio que foi da contemporaneidade e da tradição. E trazer, como dizia o David, a liturgia para os dias de hoje. Sim. Foi uma coisa admirável. E também foi muito especial, porque era um evento completamente absurdo em termos de número de pessoas.
porque se nós estamos a falar de 300 no coro e na orquestra, depois estavam mais, só porta-bandeiras, eram 190 pessoas envolvidas, mais o coro da Aldeia Nova de São Bento, mais o elenco todo, ou seja... Mas alguma vez ensaiaram no Parque Eduardo VII? Sim, ensaiámos, à vista de toda a gente, não sei se alguém passou... Não havia sacra como nós a vimos. Ensaiámos a Via Sacra. A única coisa da Via Sacra que nunca foi ensaiada é ao momento da Via Sacra em que caem pétalas brancas, que é uma estação em que Jesus encontra Nossa Senhora, e não havia orçamento para ensaiar 2 vezes as pétalas brancas. E, portanto, tivemos de confiar que aquilo ia acontecer bem. Tudo o resto ensaiámos, sim, e até eu acho que até ensaiámos com mais vento do que teve no dia. Os dias anteriores foram mais agressivos no vento, tínhamos de ter várias pessoas agarradas à cruz. Aliás, viveram um mau momento com a perspectiva do vento. Sim. Não permitir até, não foi? Mas a única coisa que nunca foi ensaiada, lá está, na Via Sacra foram as pétalas. Tivemos de confiar que fechar os olhos, ok, vai correr bem. Nem sequer tínhamos medido se eram pétalas a mais ou a menos, ou se batia certo, mas correu bem. Agora eu gostava que o David descodificasse umas palavras muito pesadas: produção e apoio a eventos, questão urbana, articulação institucional, comunicação, assim, umas palavras, mas que foi o bem que o David lidou, dirigiu, preencheu, ocupou essas palavras, que fizeram com que não houvesse atropelos, sujidade, trapalhices, coisas que não funcionavam. É a palavra. Vou tentar não amassar-vos muito com questões muito técnicas, mas... Não, mas é que é muito interessante. Vou se calhar, aqui endossar uma pergunta que a Maria João fez a uma pessoa que não está aqui, que era um dos nossos comandantes da Polícia Nacional, que quando... Ele também tinha uma resposta para quando é que acha que isto acabou, ou quando é que isto está concretizado. Exato, pronto. Ele dizia sempre: quando as rodas do avião do Santo Padre saírem da Portela. Quando virmos os pneus já por cima do Alcatrão, claro, podemos. Né? Ele dizia isto como... Não, e a polícia está de parabéns. Eu chamei exatamente a polícia aqui porque foi uma das áreas do Estado que mais impacto que teve na organização da Jornada Mundial da Juventude. Os próprios peregrinos, em alguns momentos, quando entravam, os aplaudiam, e a forma como muitas vezes víamos a sua interação mostrava que estavam a viver. Falou-se de muitas coisas negativas, mas não se falou, por exemplo, que houve dezenas de milhares de polícias de todo o país que se deram como voluntários para virem trabalhar para a jornada. Exatamente. Como é que estas coisas não se comunicam? É maravilhoso. E, portanto, é também por isso que isto foi diferente, porque a jornada começou há muito tempo atrás e, de facto, é de facto a jornada dos peregrinos. Quando se fala dos impactos, que impactos vão-se medir o número de noites, ou as dormidas, ou o número de refeições servidas, e esquecemos que 15 dias antes já havia 100 mil espalhados pelo país todo. De Vila Nova de Cerveira a Vila Real de Santo António, a viverem a jornada já tinha começado, já tinha gente de todo o mundo e que ficou cá também depois. Mas respondendo assim diretamente, dizer que em agosto, só em agosto de 2022 ficou acordado entre o Estado, a Câmara Municipal de Lisboa, de Loures e a Igreja, realmente o tratado, entre aspas, de Tordesilhas no sentido das responsabilidades. E, obviamente, à Câmara Municipal de Lisboa tínhamos noção que o impacto na cidade... A cidade é uma cidade pequena. Podemos dizer, é diferente receber 1,5 milhão de pessoas em Lisboa do que receber 1,5 milhão de pessoas em Madrid, que é 4 vezes o tamanho da cidade de Lisboa. A cidade com um casco histórico, com muitas dificuldades de mobilidade, sobretudo na cidade antiga, na Lisboa antiga. E depois a cidade tinha que continuar a funcionar. E há um momento, para perceberem a complexidade na questão da gestão urbana, que é as atividades económicas, a cidade, as pessoas acamadas, a entrega de medicamentos. Houve um compromisso dizendo nada fecha, a não ser 3 ou 4 quiosques e um restaurante que existia dentro do Parque Eduardo VII, porque era uma igreja naquele momento. E, portanto, não se come nem se bebe lá dentro. E, portanto, tudo o resto, não houve uma porta que se fechasse. Não quer dizer que tudo corresse bem, mas correu tudo com uma enorme tolerância e com um enorme sentido de colaboração. E, portanto, a higiene urbana talvez
talvez o mais extraordinário plano que alguma vez foi feito na história da cidade de limpeza, mas de facto houve uma colaboração extraordinária. Nós fizemos questão 2 horas depois, nem foi na manhã seguinte, depois da missa do acolhimento e da missa do Sr. Cardeal Patriarca Dom Manuel Clemente, 2 horas depois, 3 horas depois, não havia um papel no chão. E, portanto, Os próprios não havia. peregrinos Sim, não levavam e entregavam os sacos à saída e as equipas da Câmara, que eram muitas e reforçadas, para quem vaticinou o fim dos buchos, do Sr. Presidente da Câmara, honra lhe seja feita ao Sr. Presidente e ao Vice-Presidente. Permitam-me que refira que não estaríamos a falar com esta alegria da jornada se eles não tivessem tido a coragem que tiveram, mas obviamente temiam dizer assim, mas os buchos vão desaparecer, nós desaparecemos também com os buchos. E imediatamente Desapareciam. a equipa do COL, da Igreja, e a nossa diretora municipal, a diretora municipal de Espaços Verdes, bolaram, permitam-me a expressão, a ideia de criarmos os Greenkeepers, desculpem a expressão em inglês. São voluntários que estavam com os países, junto dos buchos, chamando a atenção daquele património natural. E eu lembro-me de uma altura em que estava muito cansado e que me deitei assim na parte de cima, deitei-me não, pus assim os braços em cima num bucho e depois tocaram-me assim no ombro e houve uma senhora que eu olhei e disse assim, isso está aí há 100 anos e é para continuar. E eu agradeci. Se ela soubesse quem você é. Não, eu é que não disse nada. Era uma vergonha, ainda maior ainda. Mas há pouco também a questão dos ensaios, também o carro, o Papa Móvel, mas à meia da noite, sem o Papa, claro, também pisou o percurso no Parque Eduardo VII, até porque havia a ideia de que ia partir sistemas de rega, havia muito receio de que a ideia do ambiente pudesse ser danificado. E, portanto, fez-se a passagem para que tudo corresse bem. As áreas mais importantes era a área da gestão urbana, para que a cidade continuasse a funcionar. Lembrar que quando estávamos no Parque Tejo, na vigília, e o nosso corpo de sapadores bombeiros, a cidade equipou-se muito bem. Foi o maior investimento feito nos últimos 20 anos em termos de equipamento dos bombeiros, da Polícia Municipal e da Proteção Civil. Dos 30, permitem-me, desculpem estar aqui na capela a falar de dinheiro assim desta forma, mas o relatório também já está pronto e apresentado à Assembleia Municipal e do orçamento de 35 milhões de euros que a Câmara tinha e que se comprometido publicamente, foram investidos 34 milhões. Portanto, ficámos, é raro nestas coisas desta dimensão, ficámos abaixo. E este valor, 15 dos 34, 25, 24, 25, são equipamentos que ficaram na cidade. Nunca houve nos últimos anos, principalmente as forças da Câmara de Proteção Civil, sapadores, bombeiros e polícia, nunca tiveram tantos equipamentos. Se calhar não são suficientes, mas temos coisas que não imaginávamos ter. Aproveitámos um contexto legislativo específico para o conseguir, com certeza, mas não foi por causa das jornadas, porque mas foi por causa das jornadas. Não poderíamos fazer face às jornadas sem equipar a Câmara e os seus contingentes. E esse contexto legislativo também mostra, é só para dizer que também um tripé, que havia o Governo também. Claro, e há o Governo, com certeza. Sim. E se não tivesse existido, não havia tempo para fazer adjudicações até ao fim. E a Câmara fez 200 e muitas. E dizer que nesse dia que estávamos na vigília, deflagrou um incêndio em Monsanto. E o Presidente da Câmara, que estava lá encostado ao palco e também não via nada, porque estava muito próximo, a certa altura dizia, então mas os bombeiros estão aqui todos. Não, é esta coisa. Mas felizmente foi montada uma equipa, que é uma equipa formal da Câmara Municipal de Lisboa, que fez do pavilhão Carlos Lopes o centro de operações,
e à volta daquela mesa Centro Operacional Municipal, e todas as entidades da Câmara de Lisboa estavam ali representadas. Eu gostava que te todas, contasse isso. ou seja, estavam os formidável. espaços verdes, estavam as novas infraestruturas, estavam os resíduos, estavam os bombeiros, a polícia, a proteção Tudo civil. a convergir ao mesmo tempo para esse centro. 24 horas por dia, tínhamos uma cantina a funcionar, e também convidámos empresas que não sendo, entidades e instituições que não sendo da Câmara Municipal de Lisboa, fazem também parte da gestão da cidade, a EPAL, a E-Redes, a Transtejo, o Metropolitano, e portanto todos os problemas que aconteciam, todos tinham uma porta de entrada, uma única pessoa, era a Proteção Civil. E depois era uma espécie de sala de envio também, havia a missa de envio, nós tínhamos a sala de envio, porque se houvesse um buraco num relvado, como aconteceu em Belém, imediatamente e com um grande zelo e com grande satisfação, a Câmara até se atropelava os serviços para chegarem lá e arranjarem tudo. E, portanto, este foi o tempo da gestão urbana, em que toda a gente colaborou. Depois tivemos uma produção e apoio a eventos, a construção dos grandes palcos, os palcos altar, o palco do Parque Tejo e o palco que depois, a certa altura, foi muitíssimo bem agarrado com uma coragem pela própria Igreja. O palco do Parque Eduardo VII é liderado pela Igreja. É verdade, E é verdade. com um enorme risco também, mas com grande qualidade. O engenheiro Miguel Moraes Sarmento tem aqui que ser referido, porque fez uma adjudicação, fez gestão, administração direta. Esteve lá a acompanhar a construção do palco do princípio ao fim. E, portanto, até ao último dia, ainda não estava terminado e já a Matilde estava a fazer ensaios em cima do palco. E, portanto, mas também tínhamos o parque, tinha o Terreiro do Paço, a Alameda, havia 90 locais onde decorria a Jornada Mundial da Juventude. O Festival Mundial da Juventude, porque a jornada, dizemos no singular, é o momento em que todos rumam na peregrinação para o Parque Tejo, mas temos a Festival Mundial da Juventude com 90 locais altamente ativados na cidade, em muitos sítios, em 10 espaços públicos. Estou-me a lembrar, no Martim Muniz estavam os cristonautas dos Estados Unidos com uma grande produção. Depois tínhamos a articulação institucional, obviamente a gestão do protocolo entre a Igreja e o Governo, e depois a comunicação, quer às entidades, aos agentes económicos da cidade, como aos municípios. No fundo, este era o panorama com que uma equipa dedicada teve a trabalhar. Quantas pessoas tinha na sua equipe? 20 pessoas. 20. E a Matilde tinha pessoas conforme a natureza dos eventos, ou havia uma equipe base? A equipe base éramos 3, era eu, a Isabel Maria Mónica e o Peu Madureira. E depois esta equipa cresceu para cada evento em concreto, depois passámos a ser muitos, entre coreógrafos, lá está, pessoas ligadas aos figurinos, maquilhagem, cabelos, tudo. Mas isso dependia de si, Sim, tudo o que é artístico no fundo, ou seja, e eu acho que por esta descrição ficamos claramente a perceber que eu fiquei com a parte boa, porque eu, aliás, às vezes, ao longo do ano pensava, alguém tem de pensar na mobilidade, tipo, ainda bem que não sou eu, ainda bem que não sou eu que tenho de pensar em tantas coisas que pensando eram meio assustadoras, mas sim. Eu acho que há bocado não respondi, a Maria João perguntou-me se havia algum evento mais especial para mim e eu não posso deixar de dizer que a Via Sacra foi, lá está, o acolhimento começava numa lógica muito de alegria, mas a Via Sacra ia muito a fundo e foi muito a fundo connosco também, mas acho que todos eles foram especiais. A Via Sacra também, desde logo, sossegou-me, porque a minha preocupação é, eu já não sou assim tão jovem como isso, e portanto... Não, mas, ou seja, eu já não me poderia inscrever na Jornada Mundial da Juventude e queria que as coisas fossem dos jovens para os jovens e, portanto, eu não queria fazer uma coisa de velho para jovens, que é o pior que há, não é? A linguagem. Claro. E, portanto, a Via Sacra chegou-me logo saber, ok, está a ser feita uma consulta mundial, são os jovens que vão identificar que feridas são estas, que fragilidades são estas. E, portanto, de facto, depois na sala de ensaio, em que tínhamos mesmo jovens de todo o mundo, todos eles se reviam naquelas fragilidades e todos eles com contextos completamente diferentes, mas aquilo fazia sentido para todos e isso foi... Como é que se lembrou da altura, de serem à altura? Até nem fui eu, logo nasceu, acho que a ideia nasceu logo no COPAV, não ser uma Via Sacra itinerante
e poder ser uma cruz que fosse uma coisa que cada vez mais pessoas na multidão vissem. Depois fomos construindo como é que isso podia ser possível, mas a ideia não foi minha, não vou. Mas nasceu desse grupo do COPAV. Eu sei que também do COPAV, claro, mas estou a falar com a encenadora. Sim. Mas não lhe foi difícil aperceber-se, ter a intuição de, entre um grupo tão grande de jovens, quem é que podia fazer este papel, aquele? Ou a sua prática, apesar de tudo, experiência, não é prática, experiência. Sim, apesar de tudo, eu acho que sim, ali a primeira semana foi a perceber com o que é que íamos trabalhar, e depois temos mesmo de trabalhar para aquelas pessoas e para o que faz sentido a partir daquele grupo, não é? Porque, mas sim, eu acho que a primeira semana já dá para perceber o que é que, como é que podemos jogar as peças e como é que, e de facto, lá está, a Via Sacra, isto até... Eu tenho esquemas da Via Sacra no computador com 3D de cada passinho da Via Sacra, exatamente porque nós não íamos ter muitos ensaios na parede. Aquilo é um labirinto lá atrás de sobe e desce, que eles tinham de ir de uns sítios para outros, etc. E por isso cada um deles tinha de partir, íamos ter tão poucos ensaios na parede, que cada um deles tinha de partir para lá, com uma noção muito clara de onde é que te tinha de estar em cada momento. Agora tentar na varanda, todas as varandas tinham um nome, tipo era a B1, a C2, e todos eles sabiam onde é que tinham de estar em cada momento, que trajeto tinham de fazer antes de lá chegarem. E isso está tudo desenhado, tivemos de refazer esse desenho algumas vezes. Porque surgiram contratempos? Sim, porque fomos... Mas eu acho que... E isso também da minha experiência, estas resistências, ninguém nunca tem todo o budget que quer, ninguém nunca tem tudo a correr nem bem, tempo, nem ninguém dinheiro, nunca, e eu acho que isso, no caso dos processos criativos, faz parte. Essas resistências, às vezes são essas resistências que nos impulsam a criatividade, às vezes são essas resistências, às vezes é um acidente na sala de ensaio que a pessoa pensa... Ok, nunca mais faças diferente, isso ficou espetacular. E foi um acidente. Ou às vezes é porque não se tem, porque é muito fácil pensar, ok, tenho 30 palcos com hidráulicas, mas ninguém tem, não é? Por isso eu penso, ok, vou fazer entrar 50 motas, ok, eu não vou ter 50 motas, então se calhar eu com 3 bicicletas... Mas a verdade é que essas resistências também fazem falta, também fazem parte do processo, e nós vemos às vezes que de facto ajudam à criatividade. Matilde, onde é que está, é uma pequena curiosidade, mas tenho a certeza que muita gente também tem, onde é que você própria estava durante a Via Sacra? Estava na Regi, a sofrer imenso. Estava na Regi. Que no fundo onde é que estava colocado? Era, para quem está no palco, era do lado dos, ou seja, é fora do palco, a olhar para o palco, mas estava mais do lado do Sim. Quem está a olhar do palco estava mais do lado esquerdo, ou seja, estava... Quantas pessoas estavam consigo nessa Regi? Não, na Regi estávamos só 4, ou seja, era uma coisa pequena e nem era para estar muita gente. E como é que passaram numa ânsia, a partir do momento é que perceberam que era aquilo? Exatamente. Não sei, eu acho que para mim o momento mais forte que eu vivi naquela Regi, na do Parque Eduardo VII, sei dizer numa e noutra, na do Parque Eduardo VII, o momento mais forte para mim foi quando, no final da Via Sacra, e posso contar aqui uma história que não... Eu achei que o Papa não ia ficar a Via Sacra toda. Por uma razão muito simples, porque nós, quando começámos a desenhar a Via Sacra, era a Via Sacra, depois o Papa falava no fim. Depois veio o pedido do Vaticano de que o Papa falasse logo ao início. E eu, e não só, achámos, claro, o Papa não há como aguentar aquela semana toda, portanto, provavelmente fala logo ao início e a Via Sacra começa e ele sai, pronto. E o que me fazia muita pena, porque eu tinha empenho que ele visse a Via Sacra. Mas ele não só ficou, e ficou toda, ao contrário do que era a minha expectativa, como no final chamou todos os jovens do elenco. E isso para mim, tendo eu trabalhado com eles 6 semanas intensamente, de repente o Papa chamá-los e ver a emoção deles e a poderem ir ao pé do Papa, isso foi um momento muito especial para mim, muito, muito especial. E depois, na outra Regi, o mais especial para mim era... No Parque Tejo, o mais especial para mim, e não tenho mérito nenhum, nem tem nada a ver com o que eu tenha feito, mas eu acho que
aquele silêncio que se sentiu na vigília, para mim foi uma coisa absolutamente estrondosa e que mexeu muito comigo, sim. Por isso tenho assim 2 momentos de eleição. Há uma coisa, agora vou ser prosaica depois desse momento tão elevado que você descreveu, mas houve uma coisa que me surpreendeu, porque os portugueses não são muito bons na organização e são fantásticos no desenrasca. São capazes de repente montar uma ópera numa noite, se for preciso, mas de levar uma ópera nos 3 meses de ensaio, talvez. E uma das coisas que foi admirável foi o ritmo. A seguir a uma coisa aparecia a outra, e a outra, e a outra, e tudo fluía com uma serenidade. Uma serenidade, aí é que eu acho que houve uma dimensão quase milagrosa. Não houve um poço de ar, uma aflição, um cabo que se rebentasse, um som que falhasse. O som que falha tantas vezes em Portugal não falhou nunca. Eu acho que houve umas aflições, mas ainda bem que não foram visíveis. Não foram. Acho que ainda bem que não houve leitura disso. Não, mas acho que sim, acho que como em qualquer... Mas eu por acaso sou suspeita porque eu gosto dessas coisinhas, dessa possibilidade de uma coisa... O ser ao vivo e o ser ali, no teatro é isso, o ator pode cair, e eu quando cai até gosto porque está mesmo ali de verdade. Mas sim, eu acho que tivemos as nossas aflições e tivemos as nossas peripécias, mas sim, para fora não acho que estavam... Diga. Vai. Não, só para fora e 2 aflições. É muito importante, as pessoas que não estavam a viver a jornada com os pés em frente a ela, viram pela televisão. E eu acho que todos ficámos, de um modo geral, encantados com a cobertura, com é verdade, a forma como... E nunca tinha acontecido, foram alguns dos responsáveis até da imprensa do Vaticano, que consideraram que a cobertura que foi feita por técnicos da RTP, como a Host Broadcast, e também depois com as televisões que cá estavam, e com os canais de televisão portugueses, fizeram uma das mais extraordinárias transmissões televisivas para o mundo todo, que se estima ter chegado a 400 milhões de lares. 400 milhões de lares é o dobro do Super Bowl, que é o maior acontecimento esportivo do mundo, ou nos Estados Unidos, etc. Muito próximo de um dos maiores. Com aquela qualidade, quando vamos ao YouTube, e hoje vamos ver Rio de Janeiro, Cracóvia, Madrid e Panamá, obviamente que o espírito está lá, a alegria está lá, mas a qualidade da imagem não. E, portanto, podemos também estar orgulhosos porque terá com certeza impacto no futuro. E há 2 momentos que me lembro com uma certa graça, porque foi um momento antes de se abrirem as portas. Nunca ninguém tinha visto, pelo menos das pessoas que estavam envolvidas, eu penso que nenhuma destas pessoas também, a não ser que tivessem vivido as jornadas, por exemplo, de Madrid, etc., com certeza, mas em Portugal, os que nunca tinham vivido não sabiam que era 1,5 milhão de pessoas a dirigirem-se para um sítio, não é? E a imaginar os IC2, os 2 tabuleiros, era impossível ver, perdia-se de vista, não é? E, portanto, a certa altura o comandante da polícia diz, podemos abrir a porta? E uma pessoa, imagina-se, é o momento mais próximo do dia do juízo final, em termos de... mas é mesmo. E o responsável da segurança da igreja, do colo, o Jorge Barradas, diz ao comandante da polícia, porque ele é quem representa a organização, diz, abram-se as portas. E o comandante da polícia diz, seja o que Deus quiser. Olha, mas é exatamente isso. Foi o que Deus quis, exatamente. Isso é que é o... Eu tenho de confessar que eu faço uma confissão, que é, eu nunca vi as imagens. Como? Nunca vi as imagens, ou seja, nunca vi as cerimónias, tive na Regi no dia e depois nunca vi na televisão. O que... Não reviu até hoje? Até hoje. Oh, Matilde, porquê? Não se zanguem comigo. Não é capaz. Não sei, ainda não foi o momento. Acho que foi muito forte e eu ainda não foi o momento de rever
O Claro, seu próprio trabalho. claro que nós trabalhámos muito com as equipas de realização, até porque, no fundo, eles precisavam de saber tudo o que ia acontecer exatamente ao detalhe, ou seja, tivemos, tanto com a equipa do Parque Tejo como com a equipa do Parque Eduardo VII, trabalhámos bastante com os realizadores da RTP e com a equipa da RTP, mas depois, da verdade, nunca vi o trabalho deles. Mas olha que isso é um desabafo muito interessante. Você disse, ainda não chegou o momento. Acho que não. Alguma coisa lhe ditará quando chegar o momento. Alguma coisa falará. O David queria só dizer o outro momento, não é? Porque, gente, Há um momento estamos muito a chegar importante que representa para mim, há aquela fotografia que nós nos recordamos de um jovem com mobilidade reduzida, erguido pelos amigos, mas há um momento que tem a ver com um problema que tivemos num dos bebedouros, que foi uma ruptura, foi um excesso de água que não drenava e que de repente, passando aquelas parte da terra, que é o chamado Tuvenã, entre os relevados, cria uma lama, um rio de lama. E recebemos a informação que o talhão A22 estava a inundar e a encher de lama um percurso. E eu e o Álvaro Cobões pedimos ajuda aos serviços da Câmara para se dirigirem para lá o mais depressa possível, mas nós também fomos. Só que demorámos muito tempo a chegar, porque era uma multidão que vinha no nosso sentido e nós íamos no sentido contrário e demorámos talvez meia hora a chegar lá. E quando chegámos, estava uma peregrina, penso que das Filipinas, com uma colher na mão. E estava feito um carreiro assim, desta largura e desta profundidade, entre um talhão e outro, onde a água corria como um pequeno ribeiro. E nós vimos aquilo e dissemos, o que é isto? E ela disse, fui eu que fiz. Ou seja, e nós tivemos a certeza, naquele momento, que tudo ia correr bem. Porque se há uma peregrina com uma colher que resolve um problema de drenagem de água, de milhares de litros de água, evitando assim o desconforto de se calhar 10 mil pessoas onde a água ia cair em cima, só pode correr bem. E é uma alegoria, mas é uma alegoria com todo sentido, porque houve muitas destas alegorias. Foi absolutamente extraordinário. Você sentiu absolutamente. E pensou no Espírito Santo, pensou na ajuda, de facto, no traço de união entre Deus e vocês. Pensei isso e pensei se calhar não de uma forma tão abençoada. Sim. Também tenho 4 filhos. Sim. 4, 5, não é? Sim. Já viu? Não temos responsabilidade no problema Não do inverno demográfico. Mas pensei que podiam ser os meus filhos ali. E eu sinceramente pensei sempre que via alguém ou em dificuldade, ou a sentir-se mal, ou com sede, ou a desfalecer, ou com quebras de tensão, ou com fome. Houve casos, estatisticamente, se calhar, não muito relevantes, mas bastava um para nos preocupar. E Cristo na multidão, não viram? Ocorreu-me tanto. Cristo. Eu não andei tanto na multidão como gostaria, mas sim, eu acho que não sei, eu acho que todos sentimos a força que foi e que estava no ar, não se explica, acho que não se explica. E eu até tinha momentos quase que entrava numa certa apatia, porque era tudo tão... Transcendente. Overwhelming, não sei qual é a palavra melhor em português, que ultrapassa, sim, e maravilhoso. Que a pessoa fica... Para acabar, o que é que gostariam de pedir à Igreja que fizesse de tudo aquilo que vocês agora acabaram de recordar? O que é que ela deve fazer? Deve ser destemida, acho eu. Deve ser destemida. Acho que não temos... O Papa, o que disse aos jovens de não tenham medo, eu acho que a Igreja também não deve ter medo. Temos medo de quê? Não temos de ter medo. E eu acho que, às vezes... Eu sei que o caminho até à jornada foi duro e lá está, a imprensa era péssima, etc. Mas eu acho que a Igreja não se deve encolher naquilo que é... Acho que é a minha sensação, passando isto tudo, é que não tenhamos medo, que não tenhamos medo de abrir as portas a quem quer que seja, de não ter medo mesmo. É só isto. David. Eu sinto que a Igreja mostrou a muitas pessoas uma face que as pessoas não conheciam. Nós próprios. Eu acho que também nos superou as nossas expectativas.
eu acho que há uma oportunidade, não é uma questão oportunística, mas é uma oportunidade única de não perder o elo e a energia e a esperança que foi criada nos milhares e milhares de voluntários que estiveram desde sempre a organizar de norte a sul do país. Como é que podemos pôr esta força anímica, esta esperança ao serviço da paz, da Igreja, da unidade, da diversidade, do encontro entre religiões, do sair? Não se pode perder. Eu acho que há um desafio absolutamente extraordinário que a Igreja formal em Portugal tem que agarrar com as duas mãos para que esta chama não se apague. Muito bem. Não sei como lhe desagradecer. Não sei como é que eu devo agradecer. Muito obrigada a todos. Eu lembro uma vez mais que a conversa com o maestro Martim Sousa Tavares não será de 2 a 8, como habitualmente, mas na próxima segunda-feira, devido a problemas profissionais da vida do Martim. Portanto, se quiserem voltar na próxima segunda-feira às 19 horas, eu ficava muito contente. Muito obrigada a todos. Boa noite.